Nas ruínas de uma cidade antiga, o Maio fala com um drone que ele é o último ser humano restante e implora aos seus espectadores que não se esqueçam da humanidade. Então ele olha para a marca na sua mão e se lembra de como tudo isso começou. Pessoal, antes de começarmos eu quero mandar um salve pro Irineu, Nescau, Giane Oliveira, Deison Brito, o Lulu, Adriano Roque Lee e todos esses outros que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por acompanhar o canal, vocês são incríveis e deixa o seu salve aí pro próximo vídeo. O ano é 2016, o mundo estava sofrendo com guerras, pobreza, decadência geral sobre o sistema. O Maio é apenas uma criança em uma cadeira de rodas em Nova York, estudando para ser um astrofísico. Enquanto isso, em uma fazenda em Missouri, o Rick perde o sinal do seu telefone. Sem perceber, um avião estava pousando repentinamente nas proximidades. Naquele momento, em todo o mundo, as máquinas começaram a falhar ao mesmo tempo. Os sinais estão interrompidos e os aviões devem pousar sempre que podem, o que causa pânico na cidade. O céu começa a ficar nublado e de repente uma enorme frota de enormes naves espaciais estava bloqueando o sol. Enquanto os militares se preparam, as pessoas entram em pânico. Os cidadãos começam a ter visões estranhas dos seus entes queridos falecidos aparecendo na frente deles. Essas ilusões são causadas pelo Carolyn, o supervisor alienígena da Terra de uma raça conhecida como Overlords. Ele explica que eles vieram para acabar com o sofrimento, injustiça e a fome, além das doenças, e que uma nova versão da Terra, conhecida como Utopia, será a nova lei da Terra. Com o passar dos dias, os alienígenas mantêm a sua palavra, e as guerras acontecem em todo o mundo. Repórteres em estado de choque registram o fato inacreditável de que antigos inimigos estão largando armas e segurando as mãos. As pessoas no poder não estão muito felizes com isso, já que as guerras sempre foram um negócio muito lucrativo para eles. Em Missouri, os vizinhos do Rick estavam preocupados sobre como devem proceder. Mas o Rick aponta que os alienígenas só têm ajudado até agora, então eles devem esperar pacientes porque não parece uma invasão. Mais tarde durante a noite, o Rick e a sua esposa Ellie percebem que todos os eletrodomésticos dentro da casa estão com problemas. De repente a casa começa a tremer, então o casal pega o cachorro e vai se esconder no porão. Naquele momento uma luz começa a brilhar pela casa, e uma força misteriosa remove os parafusos da porta para que a luz alcance o Rick. A casa começa a desmoronar. O Rick sai e encontra um enorme drone esperando por ele. Quando o Rick concorda em subir a bordo, a nave faz a casa voltar ao normal. Enquanto isso, uma nave espacial gigante aparece acima da Casa Branca. O Rick é levado pelo drone que de repente teletransporta ele para um quarto de um hotel chique em Nova York. Isso traz de volta memórias de quando o Rick passou a sua lua de mel com a sua falecida esposa. Ele percebe que isso é uma ilusão. De repente a voz do Carolyn começa a falar e pede ao Rick para ser o embaixador entre os senhores supremos e os terráqueos. A princípio o Rick enlouquece com isso, dizendo que alguém como um político deveria fazer isso. Mas o Carolyn aponta que eles são corrompidos e o Rick ganhou a confiança da sua vizinhança de maneira justa, então ele quer isso. O Carolyn presenteia o Rick com um dispositivo misterioso sem dizer a ele o que é. Enquanto isso, na Casa Branca, uma mãe leva o seu bebê doente para uma nave espacial. Logo depois, funcionários do governo e a imprensa aparecem na fazenda do Rick para cobrir a primeira abdução alienígena. Nesse momento, o drone larga o Rick e vai embora. Então, agentes do governo rapidamente o cercam e exigem o aparelho, ameaçando com violência. O Rick se recusa, e a Ellie vem com uma câmera para registrar qualquer possível caso de brutalidade contra ele. Os agentes ainda mantêm as armas apontadas, e o Rick não tem escolha a não ser entregar o dispositivo. Ao abri-lo, o bebê em Washington é curado magicamente. Horas depois, a mesma notícia chega em todo o mundo. As doenças estão desaparecendo lentamente. Mesmo as incuráveis estão sumindo. Rick é convidado à Casa Branca para fazer um discurso ao povo da Terra e se apresenta como embaixador. Rick fica bem nervoso porque ele não consegue responder nenhuma pergunta que os repórteres estavam fazendo para ele. Eles não gostam quando ele diz que o Carolyn sente que o mundo ainda não estava pronto para vê-lo. A partir daí, sempre que o Carolyn precisava falar com o Rick, ele o pegava naquele drone e mostra a ilusão do hotel. Com o passar dos meses, os Overlords começam a cuidar de outros problemas como fome e pobreza, usando o Rick para ser o elo entre as nações e estabelecer melhores relações políticas. Algumas pessoas ainda não confiam e acham que os alienígenas querem que eles baixem as suas defesas para uma invasão.
Um movimento de resistência chamado de Freedom League, financiado pelo magnata da mídia Hugo, começa a ganhar seguidores e espalhar dúvidas sobre o patrocínio do Carolyn, enchendo as ruas de protestos. O Rick tenta convencer o Carolyn a se mostrar para ganhar a confiança das pessoas, mas ele continua recusando. Enquanto isso, a grande inteligência do Miles rendeu a ele uma bolsa integral. Ele estava sempre acompanhando todas as notícias sobre alienígenas e tentando descobrir como a tecnologia deles funcionava. Uma noite, o Miles desceu as escadas sozinhos e encontra sua mãe discutindo com um traficante do lado de fora. O cara saca uma arma e acerta a mãe do Miles. Então, o Miles tenta defender ela. Isso faz o cara dar um tiro no peito dele. A sua mãe corre para o abraçar. Mas naquele momento, um feixe de luz aparece no céu. Essa luz mata o traficante em segundos e depois cura o Miles. Aqui, não apenas os seus ferimentos se foram, como agora ele também pode andar. Esse incidente é coberto pela mídia e o Hugo acusa os alienígenas de brincarem de Deus. Em Missouri, o Rick e a Ellie têm uma discussão porque o Rick tem estado muito ausente ultimamente e a Ellie não tem certeza se eles deveriam se casar. De repente o Rick escuta seu cachorro latindo e alguns ruídos do lado de fora. Quando ele sai para investigar, de repente ele é nocauteado e desaparece. Momentos depois, o Rick acorda dentro de uma van e descobre que ele foi sequestrado pela Liga da Liberdade. Ele é levado para uma base remota supervisionada e passa a noite dentro de uma cela. Na manhã seguinte, enquanto a Ellie implora aos alienígenas que tragam seu marido de volta, o Rick é levado para ver o Hugo. Ele quer retomar o controle, o poder das mãos dos senhores supremos, destruindo todas as coisas boas que eles já deram aos humanos. O que o Hugo não sabe é que o Carolyn estava transmitindo isso secretamente para o mundo inteiro. O Rick obviamente se recusa a ajudar com um plano tão terrível, fazendo com que o Hugo ordene que seus homens o matem. Quando uma bala estava prestes a atingir o Rick, os alienígenas congelam o tempo ao seu redor, interrompendo a transmissão. O drone vem buscar o Rick e ele entra na ilusão mais uma vez, onde sua falecida esposa estava esperando por ele. O Rick quase cede à tentação de ficar com ela, mas ele lembra a si mesmo que é apenas uma ilusão e volta para a fazenda com a Ellie. No dia seguinte, o Rick discute com a Carolyn porque os alienígenas veem tudo. Eles não deveriam ter deixado ele ser sequestrado em primeiro lugar. No entanto, o Carolyn explica que fazia tudo parte de um plano para envergonhar a Liga da Liberdade, que agora estava se desfazendo. Ele também diz que o primeiro estágio acabou e começa demitindo o Rick. Desesperado por respostas, o Rick tira uma foto do espelho atrás do qual o Carolyn se escondia antes de ser levado de volta à fazenda. Então Rick e a Ellie veem a fotografia do rosto do Carolyn e concordam que ele estava certo em se esconder da sua aparência. Enquanto Rick e a Ellie começam a planejar seu casamento, alguns grupos religiosos ainda se recusam a aceitar os alienígenas como seus novos líderes. Os repórteres anunciam que o Hugo acabou com as coisas sozinho, tirou sua própria vida, e o Miles decide estudar muito para ser a primeira pessoa a visitar o planeta dos alienígenas. Uma década depois, o Miles é um jovem que se formou no MIT e trabalha como astrofísico na Federação Mundial, que é o novo governo unificado da Terra. O Rick e a Ellie vivem felizes no casamento, mas não podem ter filhos. Em todos os lugares da Terra, há paz e prosperidade, graças à avançada tecnologia alienígena. Agora que seus objetivos de perfeição foram alcançados, o Carolyn finalmente decide se revelar. Um grande evento é organizado em um estádio, e quando a nave pousa, duas crianças correm para trazer o Carolyn para fora. Para o choque de todo mundo, ele parecia exatamente com o diabo. Enquanto algumas pessoas ficam perturbadas com essa revelação, a vida continua normalmente. Os anos se passam e a Terra se tornou um paraíso perfeito. Enquanto os Overlords observam da sua nave espacial, existem energias renováveis, paz e saúde. No entanto, o Miles estava preocupado com o futuro. A investigação científica estava morrendo, e quando todos os programas espaciais são encerrados, o Miles perde um emprego. Em seguida, ele aceita uma oferta de emprego em um centro de pesquisas na África, onde ele conhece a Rachel, com quem ele se dá muito bem. Durante uma noite, o Rick acorda e encontra a luz do lado de fora da sua casa de novo. Ele segue até o galpão de ferramentas, onde fica surpreso ao encontrar o Carolyn esperando por ele. O Carolyn pede desculpas ao Rick antes de confessar uma grande notícia. Naquele momento, a Ellie sai de casa e vê o drone voar para longe, mas o Rick ainda estava lá. Ele diz a ela que o Carolyn estava apenas verificando como eles estavam, sem mencionar a conversa real deles.
No dia seguinte, as pessoas começam a cercar a fazenda, pensando que a visita do Carolyn é algum sinal. A Ellie exige a verdade do Rick, que explica que o Carolyn apenas disse a ele que a Terra terá um novo destino. Enquanto isso, o centro de pesquisas africano de repente começa a tremer. A Rachel percebe que todos os animais estavam em pânico nas suas gaiolas, e o Dr. Boyce encontra um novo prédio que os alienígenas instantaneamente colocaram lá. Ao abri-lo, ela encontra um dispositivo brilhante que se parece com um enorme tabuleiro Ouija e assume que o Carolyn deseja que eles falem com alguém. Mais tarde, quando ele pesquisa a história do tabuleiro Ouija, o Boyce descobre que costumava ser uma ferramenta do mal, porque revela informações que somente Deus deveria saber. Mais tarde naquela noite, em uma casa nos subúrbios americanos, o Tommy estava tendo pesadelos e acorda para ver uma luz lá fora. O drone estava voando pela casa e direciona o seu feixe de luz para o estômago da mãe do Tommy, que se chama Amy. Depois que o drone sai, o marido da Amy, Jake, é acordado ao ouvir ela repetindo: "Temos que salvar as crianças." Então ela pergunta sobre o Tommy. Então o Jake sai e o encontra na garagem. A luz se apaga e quando o Jake tenta ligar, o Tommy o encara assustadoramente enquanto diz: "Vai acabar e começar." Ao mesmo tempo em que a Amy diz: "Não toque", o Tommy repete as mesmas palavras e afasta o pai de forma bastante agressiva. No dia seguinte, o Jake e a Amy discutem. O Jake diz a Amy que o Tommy tem agido de forma muito estranha o dia todo e ele apenas anda por aí com um olhar vazio. Ele também aponta que a Amy costuma gritar durante o sono, o que ela atribui à dor de estômago. Algum tempo depois, eles trazem a conselheira Peretta, filha de um missionário que luta para encontrar o lugar para sua própria fé em um momento em que Deus não é necessário. Durante a primeira sessão, o Tommy diz a Peretta que tem visões apocalípticas aterrorizantes. Ele pode ver um olho gigante cobrindo o sol e tem certeza que não são apenas visões. Ele acha que realmente vai até lá. Quando a Peretta faz muitas perguntas, as vozes na cabeça do Tommy enlouquecem e ele tem um estalo na cabeça, fugindo em pânico ao escutar um bebê chorando. Quando a Peretta chega muito perto, uma força invisível aperta a corrente do crucifixo no pescoço dela, quase matando ela antes que ela puxe aquilo. O Tommy começa a se sentir melhor e toca a barriga da Amy, dizendo que o bebê parou de chorar. A Amy estava confusa porque não estava grávida, enquanto a Peretta sai de casa com medo do que viu. Nesse meio tempo, o Miles diz ao Boyce que viu animais de laboratórios e selvagens exibindo um comportamento assustador, com olhos verdes brilhantes. No entanto, o Boyce parece preocupado apenas em persuadir o Carolyn a convidar ele para o seu exoplaneta e quer que seus funcionários se comportem para não assustar o Carolyn. Na fazenda, o Rick estava tentando passar o dia, mas continua sentindo dores no braço. Quando as pessoas continuam aparecendo do lado de fora da fazenda e pedindo notícias sobre os alienígenas, o Rick sai para repreendê-los, mas de repente as veias do seu braço ficam ainda mais vermelhas e o Rick tem um derrame. Mais tarde no hospital, o médico lhe dá uma má notícia. Havia algo na nave do Carolyn que envenenou o Rick. Isso deixou ele com pouca vida. Isso explica por que a Ellie e ele não poderiam ter filhos. Depois de confortar o marido, a Ellie vai para casa e se cerca de máquinas. Enquanto isso, a Peretta vai até um padre para obter respostas. Todo esse tempo ela pesquisou sobre demônios e a história do diabo, imaginando o que significava para o Carolyn. Agora, ela estava mais apavorada do que nunca, mas o padre diz a ela para não perder a fé. O Miles e o Rachel também discutem sobre filosofia e religião, e o Miles acha que a humanidade tem desenhos de criaturas que combinam com o Carolyn, porque sempre souberam que os senhores supremos viriam para fazer o bem. 4 meses depois, a Amy descobre que estava grávida. Ela começa a pensar em nomes, e quando finalmente se decide por Jennifer, o Tommy diz o nome em voz alta antes que ela pudesse dizer. À noite, a Peretta aparece do lado de fora da casa do Tommy para orar por eles, e o drone alienígena aparece acima dela com um feixe de luz. Quando a Peretta levava seu crucifixo, o drone vai embora, e ela corre até a porta para verificar a família. Ela tenta avisar a eles sobre o mal que se aproximava, mas eles dizem que estão bem e deveriam ir embora. No dia seguinte, a Peretta se preocupa mais quando as notícias mostram que o Carolyn estava deixando seu profeta Rick para sofrer no hospital. Ela decide viajar até a fazenda para mostrar seu apoio às pessoas que acampam ali do lado de fora da fazenda, fazendo também amizade com a Ellie.
Nesse meio tempo, o Boyce prepara uma festa especial e envia um funcionário para convidar o Jake e a sua família com a desculpa de uma entrevista de emprego. O Boyce joga bem com todo mundo, mas também se oferece para mostrar o lugar a Amy sozinho. O Rick acaba conversando com o Mile, que explica ao Boyce que estava na verdade fechando as instalações para que não hajam entrevistas. Naquele momento, o Boyce anuncia uma grande surpresa. O Carolyn também veio para a festa. Eles explicam a eles enviando animais para o planeta natal do Carolyn para ser instalado um zoológico lá. O Mile pergunta ao Carolyn por que ele matou a curiosidade científica. E o Carolyn diz a ele que a obsessão científica tornou os humanos muito próximos de poderes que eles não podem controlar. Depois, o Boyce e o Carolyn levam a Amy para a câmara com o tabuleiro Ouija, fazendo ele colocar a mão sobre ele. Isso permite que o Carolyn se comunique com a entidade que cresce dentro dela e a usa para enviar uma mensagem aos céus na forma de um feixe de luz com um símbolo nele. O Jake sai à procura do Tommy, mas o menino não quer ir embora. Na câmara, o nariz do Boyce começa a sangrar e a Carolyn fala com a criatura dentro da Amy, dizendo que não pode ser uma criança nem salvar ninguém. O Boyce se preocupa com a Amy porque ela parece estar com dor e tenta alcançá-la ao mesmo tempo em que o Jake procura seu filho. A Amy e o Tommy dizem para ele não tocar mais e afasta os homens. Então a Amy entra em transe e começa a usar a sua prancha para guiar a luz enquanto o Tommy corre para o telhado, anunciando que a Jennifer está acordada antes de cair. O Carolyn diz que o trabalho da Amy está feito e que outros o seguirão enquanto o Jake corre para o seu filho, apenas para encontrá-lo pairando acima do solo. Ele o traz para os braços e o Tommy revela ter medo da Jennifer porque ela é muito forte. A Amy corre para se reunir com a sua família e juntos eles saem da festa, sem querer responder às perguntas do Boyce. Na viagem de volta, a Amy sente uma dor insuportável no estômago. Enquanto isso, o Mile percebe que os feixes de luz que o Carolyn usa são o alfabeto do seu povo, então ele desenha símbolos em um guardanapo e sai do grupo para pesquisá-lo. O Rachel segue e o encontra desenhando o símbolo em um mapa estelar, revelando que ele representa a constelação do sistema, o mundo natal dos Senhores Supremos. Isso faz os dois se beijarem. No dia seguinte, o Carolyn visita o Rick e a Ellie. Ele entrega ao Rick um frasco de remédio para curar ele, o que é muito raro e difícil de fazer. Naquele momento, a perita interrompe acusando Carolyn de ser um mentiroso. Isso faz o Carolyn confessar que a doença não esterilizou o Rick. O Carolyn que fez isso. Ele fez isso por bondade, porque os dias na Terra estão contados e é sempre mais difícil para quem tem filhos. Enquanto a Ellie grita com ele, a perita pega uma espingarda e atira no Carolyn, que cai no chão com muita dor, enquanto diz a Rick que só queria protegê-lo da dor. Se sentindo culpado, o Rick injeta o remédio no Carolyn e o cura instantaneamente. Então Carolyn diz à perita chorona que a sua fé é sua poesia, mas ainda é inútil porque ninguém pode impedir o que estava por vir. Mais tarde em casa, a perita vê o fantasma da sua mãe e o segue até que ela infelizmente caia da varanda. Enquanto isso, o Boyce percebe que o Carolyn pediu animais porque estava fazendo uma nova arca. No hospital local, a Amy dá à luz a Jennifer, cujos olhos brilham em verde. 4 anos depois, as crianças são mais fortes do que qualquer outra geração anterior, porque foram criadas em uma utopia. O Mile, que agora estava namorando a Rachel, percebe que os humanos evoluíram e se pergunta como será a próxima geração. Ela agora estava encarregada de estudar crianças no seu novo desenvolvimento, porque descobriram que a nova geração estava nascendo com poderes psíquicos, mas até agora eles só usavam para coisas infantis. Enquanto isso, o Rick ainda estava vivo graças a alguns chips que conecta ao braço, mas ainda sente dores o tempo todo e não sabe quanto tempo lhe resta de vida. Há também uma resistência se formando em Nova Atenas, onde os guardiões do antigo modo de vida estão se mobilizando, se convidando todos a se juntarem a eles até o fim. Uma noite, o Carolyn visita o Rick e conta a ele o que vai acontecer com o mundo. Ele também diz que pode poupar o Rick se ele concordar em não ficar aqui, mas o Rick se recusa. No dia seguinte, o Mile e o Rachel encontram crianças no parque agindo de forma estranha. De repente, crianças de todo mundo caem em uma espécie de transe, levantando a mão direita para o céu e cantando o nome da Jennifer. As crianças mais velhas aparecem na casa do Tommy procurando pelo líder. O Mile percebe que todas as crianças estão conectadas e liga pro Jake para avisá-lo, enquanto o Tommy explica que a Jennifer mostra a eles visões de novos mundos.
O Jake tenta dizer às crianças para irem embora, mas elas o ignoram e quando as crianças chegam para encher as suas ruas, a Amy verifica a Jennifer, que diz que vê tudo e não precisa sentir medo, enquanto ela usa seus poderes para falar diretamente na mente do Tommy e das crianças. O Jake decide que é hora de se mudar para Nova Atenas. As crianças ainda estão bloqueando as ruas, então a Jennifer precisa usar os seus poderes de novo para fazê-lo se mexer. Ao chegarem em Nova Atenas, eles descobrem que a cidade corresponde aos tempos anteriores aos alienígenas. É poluída, superlotada e sempre há morte em algum beco. O Miles continua ligando pro Jake para falar sobre a Jennifer, mas o Jake ignora suas mensagens. Pouco depois de chegarem, os policiais trazem a família para conhecer o prefeito Jerry, que expressa que é melhor viver com verdadeiro livre-arbítrio do que como uma utopia. E se Nova Atenas acabar fracassando, então ele prefere vê-la queimar. A Amy percebe que as crianças olham assustadoramente para Jennifer também. Mais tarde na nova casa, a Amy convence o Jake a falar com o Miles pelo bem da sua filha. O Jake atende ao pedido do Miles para fazer algumas perguntas para Jennifer. E quando o Miles pergunta sobre o futuro, a conexão começa a falhar. A Jennifer diz que vê tudo antes dos seus olhos começarem a brilhar e ela mostrar ao Miles uma visão de destruição do planeta, o que assusta ele muito. A ligação termina com a Jennifer anunciando que o fim começa. Desesperado para salvar a Terra, o Miles planeja entrar furtivamente na nave dos Overlords com o próximo carregamento de animais. A Rachel relutantemente concorda em ajudar, mas ela estava com o coração partido porque ele estava indo embora. Ela mostra a ele como eles colocaram os animais em status dentro das sacolas, que é aterrorizante para o Miles, mas ele estava determinado a fazer isso de qualquer maneira. Algum tempo depois, a Rachel leva o Miles para dentro do caminhão de carga, e depois que eles se despedem, ela coloca ele para dormir dentro da bolsa e consegue colocá-lo na nave com todos os animais. Na fazenda, o Rick sofre de dores insuportáveis e os chips não ajudam mais. A Ellie tenta ajudá-lo, mas fica arrasada ao escutar o Rick dizer o nome da sua falecida esposa. De repente, o quarto muda e o Rick se encontra em um hotel de novo. Sem perceber que o Carolyn estava lá, ele começa a viver as suas velhas memórias como se fossem reais. Mas logo, ele começa a sentir coisas estranhas ao redor da sala e ao escutar a voz da Ellie no rádio. A lembrança da sua esposa morrendo de câncer atinge o Rick e ele finalmente entende que isso é só uma ilusão. Isso faz o Carolyn se mostrar. Ele oferece ao Rick para ficar aqui para sempre, mas o Rick se recusa porque não é real, e graças a Ellie, ele aprendeu a amar de novo. Depois de pedir ao Carolyn para enterrar o quarto, o Rick volta para a fazenda e para Ellie. Algum tempo depois, a família do Tommy estava no cinema, mas tudo é interrompido do nada quando a Jennifer anuncia que está na hora. O Carolyn parece se dirigir ao povo de uma terra uma última vez, dizendo que eles evoluíram para um nível superior de consciência, o que significa que eles morrerão em breve. Enquanto as crianças se levantam e erguem as mãos para o céu, o Carolyn também informa que todas as crianças irão deixá-los e se tornar super-humanos, e que nenhuma outra criança nascerá na Terra. Naquele momento, as mulheres grávidas percebem que elas perderam seus bebês, e as crianças começam a flutuar para o céu, ignorando os apelos dos seus pais. No entanto, o Tommy consegue ficar para trás. Depois, a família sai para procurar o Jerry e o encontra na igreja do cemitério onde sua filha estava enterrada. Ele estava muito bêbado e já ativou uma bomba para explodir em Nova Atenas, dizendo que a humanidade não tem futuro sem filhos. Enquanto Jake não consegue fazê-lo ver a razão, o Tommy explica que só ficou mais alguns minutos para se despedir, e agora ele deve se juntar à sua irmã falecida. A Amy chora quando o Tommy flutua e vai impedir o Jake de cancelar a bomba, concordando que seu tempo chegou ao fim e que pelo menos eles viveram uma boa vida. O casal dá as mãos enquanto a bomba explode, destruindo completamente Nova Atenas, enquanto nas proximidades a Jennifer está no topo de uma montanha, enviando um feixe de luz para as nuvens enquanto absorve a energia de todos os seres da Terra. Na nave dos Overlords, o Miles acorda e imediatamente injeta algum remédio no seu corpo para sobreviver. Quando um dos Senhores Supremos o encontra, ele na verdade dá as boas-vindas ao Miles calorosamente e mostra a ele o seu planeta natal, que é um escuro e cheio de lava. Ele também explica que na Terra já se passaram 40 anos, enquanto Miles viajava. Então o Overlord diz que tudo já aconteceu com a Terra. E esse sempre foi o plano, que é a consciência coletiva do universo. Os Overlords falam com ele há milhares de anos e visitam mundos para mandá-los quando o Overmind ordena. O Miles quer saber tudo, então o alienígena o leva para ver o Overmind, que é um feixe de luz brilhante e poderoso.
Quando a nave entra, o Miles se encontra em um espaço branco conversando com uma sombra laranja que representa a Supermente. Para ajudar o Miles a se sentir mais seguro, ela assume a forma do Rachel, porque explica que isso é Deus e evolução. As crianças seguiram em frente e que o resto dos humanos serão integrados ao caldeirão cognitivo. É muita coisa para o Miles lidar, e ao sair do espaço em branco, ele pede para ser levado de volta à Terra antes de desmaiar. Quando o Miles acorda, ele descobre que eles estão de volta na Terra e que cerca de 80 anos se passaram desde que ele partiu. O planeta estava abandonado e toda a humanidade morreu. Os Overlords ainda querem ajudar o Miles a recuperar o corpo congelado da Rachel dos escombros. Quando o Miles vai vê-la, ele fica zangado com o que aconteceu e puxa o colar dela, fazendo o corpo dela se quebrar em pedaços. Isso deixa uma marca de queimadura na sua mão, e depois o Carolyn aparece e confirma que o Miles é o último humano. Ele diz que inveja a humanidade porque sua raça não pode ir para a luz como os humanos. Ele oferece ao Miles para ficar com eles. No entanto, o Miles se recusa. Em vez disso, ele se oferece para retornar à Terra para relatar as descobertas interessantes, já que os Senhores Supremos nunca olharam para um planeta depois de destruí-los antes. Depois de fazer a gravação desde o início da história, o Miles encontra Jennifer ainda no topo da montanha, sugando toda a energia do que restou da Terra. O chão começa a rachar e o Miles percebe que a Terra será literalmente destruída. Então ele implora ao Carolyn que salve pelo menos uma coisa da cultura humana como lembrança. Os Overlords jogam para o Miles as suas memórias, permitindo que ele reviva sua vida e seus sentimentos preciosos por um breve momento. O Miles fica feliz de novo, pouco antes do planeta explodir e não sobrar literalmente nada.